espero que todos estejam bem. Na sequência de resolução da lista 4, trataremos do exercício 12 aqui nesse vídeo. Em específico, esse vídeo vai ser uma complementação do último vídeo que tratava sobre posição relativa entre retas, e nesse tópico nós vamos abordar a questão de retas coplanares. Por que é útil ter essa ferramenta de saber quando duas retas são coplanares? O principal motivo é que, se você prova que duas retas não são coplanares, automaticamente elas são reversas. Diferentemente de se você está tentando provar que duas retas são reversas sem provar que elas são coplanares, você vai ter que primeiro verificar se elas são paralelas, ou seja, os vetores são proporcionais entre si, ou se existe um ponto de intersecção. Então aqui a vantagem é que você ganha uma operação para tirar a mesma interpretação do exercício. Então, dando início aqui pelo exercício 12. Verifique se as retas R1 e R2 são coplanares. Bom, a reta R1 aqui está na forma paramétrica dela, a reta R2 está na forma simétrica. Passando a reta R2 para a forma paramétrica, a gente vai conseguir obter os vetores das duas retas. Então, o vetor diretor da reta R1 é o termo que está acompanhando o parâmetro t. Na reta R1, menos 1, 1 e menos 2. E na reta R2, da mesma forma, 2, 1 e 1. Como que nós vamos provar agora? Além dos vetores diretores, vamos precisar de um outro artifício, que é conhecer os pontos que estão pertencentes às retas. Então nós vamos ter dois vetores diretores, e nós queremos provar que é possível traçar um terceiro vetor que liga o ponto pertencente a uma reta até outra reta, e com o produto misto desses três resultados, verificarmos se os vetores são teoricamente coplanares, e se os vetores forem coplanares, as retas são coplanares. Então como é que vai se dar isso? Precisamos primeiro do vetor diretor da reta R1, o vetor diretor da reta R2 e um terceiro vetor que ele vai ligar um ponto pertencente à reta R1 até um ponto pertencente à reta R2. Como o exercício aqui ele não deu isso, você até poderia tentar obter a partir da equação paramétrica, mas tem um jeito mais simples, que é você simplesmente substituir um valor de t aqui dentro dos parâmetros, tanto para R1 quanto para R2. Então eu escolhi por arbitrariedade t igual a 1 para a reta R1, e eu obtive o ponto menos 3, 1 e 1. O que esse ponto tem de importante? Ele pertence à reta R1, está contido na reta R1. E o ponto R2? Vou aplicar t igual a 1, da mesma forma, não tem problema. Você só quer um ponto que pertence a essa reta e um ponto que pertence a essa reta. Feito isso, vamos fazer então a ligação do ponto da reta pertencente à reta R1 até a reta R2. Pode ser em sentido contrário também, não tem problema. Mas eu escolhi aqui, vai da R1 até R2. Então vai ser coordenada do ponto AR1 AR2, desculpa, aqui, menos a coordenada do ponto AR1. Nós tivemos esse ponto aqui, 5 menos 6 e 1. Isso aqui são componentes, então nós estamos tratando aqui componentes de um vetor. E para provar que três vetores são coplanares, lá do estudo passado, é necessário apenas verificar se o produto misto deles é nulo. Então qual que é a ordem? Produto misto do vetor diretor da reta R1 pelo vetor diretor da reta R2, e o terceiro vetor, que é o vetor que liga os pontos pertencentes à reta R1 até o ponto pertencente à reta R2. Fazendo o cálculo desse determinante, se ele for nulo, você vai ter retas coplanares, que estão no mesmo plano. E se ele não for nulo? Aí você tem retas reversas, que é essa vantagem de provar se duas retas são coplanares ou não. Se você verificar que o produto não for diferente de zero, não, ele for nulo, as retas são coplanares. Você pode ter duas situações a partir disso. Então elas são coplanares concorrentes, ou elas são coplanares e paralelas. Então como é que dá para a gente verificar isso? Aqui no GeoGebra, por exemplo. Insere as equações da reta R1 e a reta R2.
Observa que, intuitivamente, você sabe que não vai dar para traçar um plano entre essa reta e essa reta. Inclusive, se a gente até tentar, o GeoGebra nos permite, através de uma ferramenta, criar um plano por duas retas. Observe, selecionei a reta R1 e a reta R2. Ele não entende que o plano é esse. Por quê? Porque as retas não estão aptas a criar um plano que passe pelas duas. Tudo bem? Porque o produto misto deu diferente de zero, então as retas não estão no mesmo plano. Posteriormente, vamos pegar um exercício já feito, o exercício 8. Nós sabemos que as retas são paralelas, nós vamos demonstrar que elas são coplanares. Então aqui, considere a reta R1 que passa pelos pontos A e B e a reta R2 que passa pelos pontos C e D. Mostre que as retas R1 e R2 são paralelas. Bom, para demonstrar que são paralelas, primeiro, a gente vai verificar agora não se os vetores diretores são proporcionais entre si antes. Vamos primeiro verificar se elas são coplanares. Já fiz até o gráfico aqui no GeoGebra. Então o que teremos? A reta R1 é dada por esta forma, a reta R2 é dada por esta forma. Posteriormente, vamos escolher um ponto pertencente à reta R1, um ponto pertencente à reta R2, fazer o vetor que liga esses dois pontos. Eu escolhi o vetor AC, por arbitrariedade. E posteriormente vamos fazer o produto misto do vetor diretor da reta R1, o vetor diretor da reta R2 e o vetor que liga o ponto A pertencente à reta R1 ao ponto C pertencente à reta R2. Vamos calcular esse determinante e veremos que ele é nulo. Bom, o determinante do produto misto é nulo, ou seja, as retas são coplanares. Mas aí temos duas situações. Podem ser ou concorrentes ou paralelas. Como que nós podemos verificar que são concorrentes? Aí é só utilizar aquele estudo novamente. Verificar se os vetores diretores das retas são proporcionais entre si. Então faz a divisão componente a componente. 8 aqui, primeira componente do vetor diretor da reta R1, dividido por menos 4, primeira componente do vetor diretor da reta R2, dá menos 2. Menos 6 por 3 dá menos 2. 2 por menos 1 dá menos 2. Os vetores são proporcionais, as retas são coplanares, então elas são paralelas. E agora eu vou mostrar aqui no GeoGebra que é possível você criar um plano com duas retas que são coplanares. Ele consegue fazer isso. Então eu seleciono aqui em ferramentas, vou digitar as duas equações de reta primeiramente. Posteriormente vou em plano, seleciono duas retas. Uma, duas. Ele cria aqui para nós um plano que contém as duas retas. Esse plano em azul aqui. É isso. Espero que tenha ficado claro. Desde já agradeço pela atenção. Muito obrigado.